E a gente começa agora mais um programa Diálogo Cultural. E no programa de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Disney e o Brasil. Então, Evandro, eu estava aqui pensando um pouquinho sobre a Disney e a relação que ela teve com o Brasil ali na época da política da boa vizinhança dos Estados Unidos, ali que durou mais ou menos de 1933 até 1945, que foi o período em que a Alemanha nazista esteve no poder, exatamente esse período. E a política da boa vizinhança dos Estados Unidos consistiu em uma tentativa de mudar o tom da política anterior deles, que era a política do Big Stick, a política do porrete, em que eles tinham um entendimento de relação diplomática com a América Latina, de, de dominação mesmo, de América para os americanos e dominar a força do dólar, a força da economia, a força política, a força do exército. E a partir do momento em que a Alemanha nazista começa a se tornar um contraponto aos Estados Unidos, ao poderio norte-americano, a União Soviética já estava ali no horizonte, mas especialmente ali bem de frente com o poderio americano naquele exato momento era a Alemanha. E havia um temor de que os países da América Latina pudessem se aproximar da Alemanha, porque nós tínhamos muitos imigrantes alemães aqui, italianos, e o eixo era formado por Itália e Alemanha e Japão, e nós tínhamos muitos imigrantes japoneses também. E os nossos governantes, principalmente o Getúlio Vargas naquela época, ele flertava muito com a própria aproximação da Alemanha nazista. Então o governo brasileiro não sabia muito bem se queria ser nazista ou não, se queria ser um amigo dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos, para evitar que o Brasil principalmente se tornasse um parceiro, um amigo da Alemanha nazista e não desse mais munição ainda para a Alemanha nazista, os Estados Unidos promovem uma cultura de aproximação com a América Latina, agora não mais no porrete, mas na amizade. E nesse processo todo aí, justamente de se aproximar, vem aí um lado cultural, um lado artístico, né, da produção americana, para chegar aí na cultura popular brasileira, né? E talvez aí o personagem símbolo desse episódio todo seja justamente o Zé Carioca, né? Que é um personagem que tenta trazer ali aqueles ares tropicais e do malandro carioca, né? O cara que vivia ali de forma mais solta, né? Mais livre ali, ao que tudo indica que era a imagem que aquilo tinha para os Estados Unidos de um cidadão brasileiro, ou cidadão pelo menos carioca, né? E com o Zé Carioca, a Disney ela não só faz um personagem extremamente popular, né, tanto no Brasil e com relativo sucesso também fora, mas ela ela dá uma aproximação no sentido de identidades culturais, né? A gente começa a se ver e ter as mesmas necessidades dos americanos, né? O brasileiro tem, e de forma mais assim política mesmo, os Estados Unidos acabam se tornando o ideal que o modelo que o Brasil deve seguir, né? E esse contato com a Disney ele representou muito do que os Estados Unidos fez no mundo inteiro, né? Nesse período pré e pós Segunda Guerra, né? De expansão cultural para justamente ser a principal força do mundo, né? E conseguiu efetivamente ali, pelo menos até o final do século XX, se manteve como a principal força do mundo, justamente por ter uma cultura muito forte, muito presente nos países tanto da América Latina quanto ao redor do planeta. Essa influência política, cultural, a gente usa um termo que seria o soft power, né? O Brasil, por exemplo, é um país que na política internacional, na geopolítica, sempre dispôs de um grande soft power, que é um poder leve. Numa tradução livre seria um poder leve, um poder macio, vamos dizer assim. Que é o poder da influência cultural, basicamente, o poder da influência da amizade diplomática, da persuasão diplomática entre os povos.
O contraponto disso seria o hard power, né? Que é poderio militar mesmo, pesado, ou econômico, mais pendendo para o militar. Então, exercendo esse soft power, os Estados Unidos tinham o hard power, mas tinha também por trás esse soft power, que era mais interessante se utilizar naquele momento, se aproximar com a amizade. E a partir daí o Walt Disney, que era um grande empreendedor da indústria cultural norte-americana, já fazia um grande sucesso nos Estados Unidos, e ele se aproximou com a ajuda dos próprios políticos norte-americanos, se aproximou dos Estados Unidos, mandou equipes para o Brasil para ver a nossa cultura e fazer desenhos, esboços e ter ideias sobre a nossa cultura. E assim também em outros países da América Latina. Foi lançado o filme Alô Amigos, que se eu não me engano é de 1942, e o filme fez muito sucesso. Ele lançou o personagem do Zé Carioca, que eles chamam de Joe Carioca, se eu não me engano, e outros personagens da América Latina, assim, o Gauchito dos Pampas, da Argentina. Tem passagem do filme no Lago Titicaca, na Bolívia, e fronteira da Bolívia com o Peru, aviãozinho chileno, assim, um filme bem legal, bem engraçado. E depois, uns 2 ou 3 anos depois, foi lançado Você Já Foi à Bahia, que em espanhol ou em inglês é Los Tres Caballeros, uma coisa assim. E nesse Você Já Foi à Bahia tem um pedaço do filme que se passa na Bahia, e tem o Zé Carioca lá tentando ensinar a sambar e tal. E o Zé Carioca é essa coisa do brasileiro, né? Ele foi inspirado num personagem, numa pessoa real brasileira. Eu esqueci o nome dele agora, mas se eu não me engano ele até nem é carioca, é um paulista, né? Paulista. E fez muito sucesso no Brasil, o Zé Carioca. Nos Estados Unidos ele não é tão conhecido, né? Então, acho que até ele nem é mais desenhado, nem é feito mais nenhum produto de Zé Carioca lá há muitas décadas. Mas no Brasil ele fez bastante sucesso até os anos 60, 70, 80 ali. Ele teve bastante penetração na cultura popular nacional. Inclusive, como depois de um tempo a própria Disney não fazia histórias novas sobre o Zé Carioca, aqui começou a se produzir histórias de gibi do Zé Carioca com base em outras histórias do Pateta ou do Mickey, só adaptando com o Zé Carioca, assim, para manter essa vendagem de gibizinhos e revistas. Nos anos 80, eu me lembro que quando eu era pequeno existia muita revistinha da Disney nas bancas, né? Isso até eu acho que meio que se manteve ali até o início dos anos 2000, depois por alguns problemas de distribuição e também pela editora Abril ter passado por uma série de questões ali financeiras, isso vem se complicando um pouco a distribuição e o alcance dessas revistas, assim, mas nos anos 80, principalmente, ali até início dos anos 90, o alcance dessas revistas Disney era gigantesco, assim. Basicamente, tu tinha os super-heróis, e para criança mesmo, assim, crianças com baixa idade, era Disney e Turma da Mônica, o que se consumia, era só isso, né? Nem existia mangá, nem nada disso, ou pouco que existia, sequer chegava traduzido no Brasil, né? E o fato de o Zé Carioca ter se tornado uma figura popular mais no Brasil do que em qualquer outro lugar, mostra o poder de penetração na Disney até em culturas que lhe são estranhas, né? A gente sabe que Estados Unidos, eles na sua indústria cultural, principalmente Hollywood nesse sentido, seja talvez aí o grande símbolo nesse aspecto de se apropriar de uma cultura e transformar ela numa coisa mais palatável para todas, né? A gente sabe ali que Hollywood é justamente o jeito mais fácil, ainda que seja às vezes bastante caro, dos Estados Unidos se expandir para o mundo, né? Porque cinema é uma coisa de consumo imediato, assim, né? E o cinema, ele talvez até mais do que uma música ou uma outra coisa que seja mais fácil, assim, ele tem um alcance muito maior com propostas mais densas, assim, né? A música, ela pode até ser uma música de protesto ou coisa assim, mas ela não vai chegar, até porque muda o idioma, né? Mas a imagem e o diálogo impactam mais, seja
vê o filme legendado ou dublado, isso tu pega mais os valores mesmo da nação americana muito mais forte, né? E não é à toa que o Zé Carioca tenha surgido num filme, não ao contrário ter surgido nos quadrinhos para depois migrar para os filmes, né? Porque a Disney em si é própria uma empresa especializada em filmes, muito mais do que no resto, né? Ela se tornou o que é com o Mickey, né? Com o grande símbolo ali que foi que o Walt Disney produziu ali no início do século XX, fazendo curtas-metragens animados do Mickey. Depois, obviamente, o império Walt Disney se expandiu para tudo que tu imaginar, de filmes, quadrinhos, bonecos e todas as formas de entretenimento, né? Então, eu acho que a Disney, dentro desse cenário americano de expansão da cultura americana, ela cumpre um papel bem importante aí, talvez seja uma das principais empresas dos Estados Unidos a ter uma certa reverberação em outros países, né? E no caso do Brasil ainda talvez seja um dos países que mais sentiu mesmo essa impressão do selo Disney, né? E o Zé Carioca, ele representa essa imagem consumada de um objeto cultural feito sob medida para representar e exercer essa influência cultural dos Estados Unidos sobre o Brasil. E foi uma influência com certeza decisiva, tanto é que a gente está aliado dos Estados Unidos até hoje e cada dia mais, ao que tudo indica. Mas só para completar, o mais interessante disso é que ele é um pássaro também, né? Então, sim, tu já tinha o Pato Donald, né? Tu já tinha o Pato Donald, que é o grande pássaro ícone, né, da Disney, e tu cria também um pássaro brasileiro, né? Que o Brasil é reconhecido, né, tanto pela fauna quanto pela flora, né? E um pássaro brasileiro ali para ser quase uma espécie de antítese do que era a turma ali do Pato Donald. Eu falei arara, um papagaio. Papagaio. Verde e amarelo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem o seu like, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo Diálogo Cultural. Até a próxima. Até mais.